Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje vai ser um pouco sobre as crianças novamente. E a abordagem vai ser a seguinte, usando o versículo central lá de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naquele tempo, o Senhor não costumava falar muito por visões e, e a partir daí, né, visto todo o contexto anterior da vida de Samuel, que a, a mãe dele sofria muito por não conseguir ter filhos e ela fez um voto perante o Senhor, né, perante Deus, de que se Deus desse um filho para ela, ele seria do Senhor. Ele seria do Senhor. Então, e assim aconteceu, né? Resumindo um pouco para hoje, mas sem sair do texto e do contexto, em poucas palavras, é isso. E aí, no capítulo 3 tem essa informação sobre Samuel. E nesse versículo a gente pode começar a extrair algumas coisas, né? Primeiramente, que Samuel ainda era uma criança, um jovem, não tinha se tornado um adulto, nem para aquela cultura ainda, né? Porque mesmo na cultura judaica, se tornar homem, né, é bem mais cedo do que a gente costuma ouvir por aí. E aí a gente já tem uma informação que desde pequeno, realmente, o que a mãe daquele menino fez diante de Deus, ela cumpriu e aquilo começou a acontecer. E só vai guardando as informações que tudo vai se encaixar. E a segunda informação diz que ele fazia o que ele fazia sob a direção de alguém. E aqui a gente já pode começar a pensar o seguinte, né? Você aí que tem filho pequeno ainda, ou até tá se caminhando para se tornar um jovem adulto, como tem sido a sua direção na vida dos seus filhos? Porque pelo versículo a gente vê que Samuel não fazia aquilo por achar bonito, não fazia aquilo por falta de opção, mas ele era instruído. Ele ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, né? Sobre a instrução de Eli. E a última coisa que o texto nos informa é que Deus não costumava falar muito com as pessoas naquele momento. E aqui novamente a gente abre o contexto. Mais futuramente, né, na Bíblia, ela vai nos informar que os filhos de Eli se desviaram do caminho do Senhor. Mas continuando no capítulo 3 ainda, a Bíblia também nos informa que já estava mais ou menos tarde, a lâmpada do Senhor estava se apagando, Eli já estava com problemas na visão pela idade. Eis que o Senhor chama Samuel, né? Isso acontece por algumas vezes, mas na última vez, quando Samuel vai até Eli falando assim, olha, o Senhor me chamou, aí que cai a ficha de Eli, né? E ele fala para Samuel, olha, se você ouvir a voz de novo, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Certo? Sem romantizar as coisas, mas sendo bem racional, sendo bem analítico com o que o texto e o contexto nos informam, né?
a gente pode aprender algo assim. Embora Eli direcionava, instruía Samuel, ele já estava meio perdido, né? Ele já estava meio com o coração afastado de Deus também. A Bíblia não nos informa, mas provavelmente ou possivelmente os filhos dele já podiam estar se desviando do caminho de Deus, podia ser um começo, e isso influenciou a vida dele, o jeito que ele agia, o jeito que ele se comportava. É uma suposição que a gente pode fazer. Mas por que essa suposição pode ser pertinente? Porque, embora ele instruísse Samuel, ele mesmo já não praticava o que ele instruía, a gente pode entender. E muitas vezes os problemas dos pais para com os filhos estão justamente aí. Muitas vezes os filhos ouvem os pais, entre aspas, pregando muitas coisas, instruindo muitas coisas, e os filhos não veem os pais se comportando de tal maneira, não enxergam os pais realmente praticando aquilo que os instruem. E aqui é um caminho perigoso e muitas vezes um caminho sem volta. Porque às vezes um filho desanda, né? Um filho se desencaminha na vida. E não que isso tire a responsabilidade do filho, não. Eu não estou aqui passando pano para ninguém, não. Não vou aqui passar pano para ninguém. O filho tem a responsabilidade dele e o pai também. Mas eu quero focar aqui no quanto muitas vezes as crianças têm se perdido, as crianças têm se desencaminhado. Tanta coisa que não devia acontecer com crianças e está acontecendo nos nossos dias. E o que eu quero chamar a atenção é, será que é só por causa delas? Embora, como eu disse, isso não as exime, não as exclui das próprias responsabilidades. Mas se o pai e a mãe têm sido omissos, têm sido negligentes, igual a gente pode ver que os filhos de Eli aprontavam várias coisas, inclusive no templo, e parece que ele não corrigia os próprios filhos, parece que eles não os disciplinava. Mas sabe o que eu consigo enxergar no meio de toda essa situação? É exatamente o que a Bíblia diz sobre Deus, que Deus continua sendo fiel, mesmo que a gente seja infiel para com Ele. Mas Ele não faz isso porque Ele nos ama, igual muitas falácias dizem por aí. Um falso evangelho diz por aí que Deus nos ama de qualquer jeito. Não. Ele não faz isso por causa de nós. Ele faz isso porque, em primeiro lugar, Ele tem compromisso com o próprio nome, Ele tem compromisso com a própria palavra. Toda palavra que sai de Deus se cumpre, e toda palavra que saiu de Deus está registrada na Bíblia. Então, tudo o que está na Bíblia, de uma certa forma, vai se cumprir. A gente não vai saber o tempo adequado, a forma adequada, mas tudo o que está na Bíblia vai se cumprir, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E não é com a gente, sabe? Não tem a ver com a gente tem a mania de mistificar muito as coisas aqui. A mãe de Samuel, sim, tinha um compromisso, tinha um voto perante o Senhor. E o menino correspondia àquele voto, àquela atitude, aquele comportamento da própria mãe perante o Senhor. E com a natureza de Samuel, tudo que ele fez, tudo que ele proporcionou ao povo de Israel, tudo nele também aponta para Cristo. Por isso que eu disse, você conseguiu compreender que não tem a ver com a gente? Deus nos ama sim, Deus ouve nossas orações, Deus pode nos curar, pode nos proporcionar um recurso que estamos precisando, mas o agir de Deus não se limita a isso. O agir de Deus não se limita a simplesmente, porque eu acho que Deus me prometeu alguma coisa. Não.
O agir de Deus não se limita apenas a isso, e a nossa fé está limitada justamente por causa disso. E por que eu disse que tudo na vida de Samuel aponta para Cristo? Porque Samuel foi o único homem, assim, além de Jesus, né, na Bíblia, que foi profeta, juiz e sacerdote. Jesus é o justo juiz, Jesus é a profecia cumprida, ou seja, a palavra de Deus cumprida, e é o sacerdote, o sumo sacerdote, que, olha só, a função do sacerdote antigamente era apresentar os sacrifícios de animais, como estava escrito na lei e tudo mais. E olha só, o sacerdote se apresentou como sacrifício. Sabe, será que a gente consegue compreender esse tipo de coisa? Será que isso não mexe com a nossa estrutura realmente? Isso não mexe com a nossa estrutura? Sabe? Será que a gente precisa do quê para reconhecer que nunca teve a ver com a gente, que não tem a ver com a nossa natureza, não tem a ver com o nosso discurso de que Deus me ama do jeito que eu sou, Deus me fez desse jeito. Deus não fez a gente para pecar e para viver longe dele em primeiro lugar, certo? E aqui ficam algumas aplicações finais, principalmente para os pais e as mães, né? O que será que tem estado em falta da sua atitude perante seus filhos, mesmo que seus filhos sejam adultos já? Isso já significa que de certa forma eles têm as próprias vidas, fizeram as próprias escolhas, mas um pai e uma mãe não deixa de ser pai e mãe só porque um filho se tornou adulto. E também, se o filho realmente se tornou um adulto íntegro, se o filho realmente se tornou um ser humano que colocou em prática os valores que recebeu dos próprios pais, ele também não vai abandonar os próprios pais quando eles mais precisarem. Não importa o que outros possam pensar desse filho, dessa filha, eles não vão abandonar os próprios pais. Só que um grande problema que eu vejo sobre o estudo, baseado na reflexão de hoje, o que tem desencaminhado tanto, a começar pelos pais, e isso tem se refletido em gerações e gerações. Sabe, a gente vê por inúmeras vezes no povo de Israel, um pai servia ao Senhor, o filho se desviava. Um outro pai não servia ao Senhor, o filho voltava a servir ao Senhor. O que está faltando para ter uma constância nisso tudo? O que está faltando para ter gerações e gerações que sirvam ao Senhor? Não importe posição, status, mas grande parte dessa falta se deve realmente à geração que instrui, à geração que ensina, à geração que direciona, que costuma ser a geração dos pais, né? Pai e mãe. Porque se precisasse, né, só da instrução de inúmeros versículos de provérbio não teria uma exortação aos filhos. Olha, ouve o seu pai, mas não despreze a instrução de sua mãe. Talvez o que esteja faltando é a geração que tem filhos enxergar o Senhor como pai, para o que é o pai, ensiná-los a ser pai dos próprios filhos.